Em 1545 um anabatista, chamado Belote, foi preso por pregar que só o Novo Testamento tinha valor, o Velho Testamento seria falso. Foi torturado e expulso de Genebra. Em 1546 um franciscano sai nas casas pedindo esmolas para si, sendo preso e levado ao consistório que o expulsou da cidade. Em 1547 algumas mulheres organizam, escondidas, uma festa e começam a dançar. A polícia invade a casa e prende a todos. O caso ganha grande repercussão na cidade, pois uma das mulheres era a esposa de um pastor, um dos julgadores do consistório. Todas, sem exceção, amargam alguns dias de cadeia. Em protesto, um homem, de nome Jacques Gruet, cola cartazes feitos por ele em vários pontos da cidade criticando o consistório e a pessoa de João Calvino. Preso em flagrante, Jacques Gruet é levado ao consistório e condenado à pena de morte. É torturado e assassinado. Em outro caso, em 1548, Louis de Barbier é questionado sobre sua fé. Diz que não é cristão. Em sua casa é descoberto livros de bruxaria. Ele, no entanto, não será perseguido. Em 1542 uma pequena epidemia de peste negra matou algumas pessoas. Ela começava a se espalhar pela cidade. Para combatê-las muitos recorreram a bruxos e feiticeiras. As feiticeiras ou bruxas eram na verdade curandeiras, mas também líderes religiosas ou até médiums que existiam na Europa e no Oriente Médio desde a antiguidade, que mesmo depois da crença cristã ser adotada na Europa sua existência, bem como suas práticas, não haviam acabado. O ar de mistério que sempre envolveu certas práticas religiosas ou ocultistas, como a alquimia, por exemplo, tidas como bruxarias, aumentava o preconceito e a desconfiança contra essas pessoas. Com o tempo várias lendas em torno das feiticeiras surgiam entre a população. Em 1487 dois frades dominicanos alemães tinham publicado o Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, um espesso volume de 400 páginas de caça às bruxas. A perseguição a eles se deu a partir do século XV, mas sempre foram esporádicas, nunca organizadas. Linchamentos de bruxas e também bruxos e alguns interrogatórios da Inquisição onde alguns foram queimados na fogueira fazem parte da perseguição. No entanto, em uma sociedade onde a medicina não existia e os médicos eram raros e não faziam muito, pois remédios também não existiam, muitos camponeses e pobres buscavam as feiticeiras ou curandeiras para se curarem de doenças. Não foi diferente em Genebra. O consistório proíbe a consulta a curandeiros e bruxos. Em 1542, o filho de Calvino, ainda bebê, morre, mas não de peste. Em 1544 outra epidemia de peste atinge a cidade. Dezenas de pessoas ficam doentes, muitas morrem. A histeria contra as bruxas começa. Em 1545 um homem chamado Freckles Durante morre sob tortura, negando ser um bruxo, acusado de ser o culpado pela peste se espalhar. Ainda em 1545 cerca de 7 homens e 24 mulheres são condenados à prisão por serem considerados bruxos e feiticeiras. No fim de 1545 duas outras bruxas, cujos nomes se perderam na história, são queimadas na fogueira acusadas de serem responsáveis pelo avanço da peste. Outro julgamento ocorreu em 1546 quando Pierre Amon injuriou publicamente Calvino, chamando-o de pregador de uma falsa fé. Acabou na cadeia. Um outro homem, também de nome Amor, fabricante de jogos de baralho, e que foi à falência devido à proibição de jogo de cartas pelo consistório, foi também condenado por injuriar Calvino. Mas sua condenação foi mais interessante. Ele foi condenado a caminhar de uma ponta a outra de Genebra, descalço, segurando uma vela na mão. Em 1547 François Favre é condenado à prisão por dizer que Calvino era bispo de Genebra, portanto um ditador, e que os franceses tinham tomado a cidade. Em 1548 a esposa do irmão de Calvino foi acusada pelo próprio Calvino de adultério. Sua condenação foi se ajoelhar diante de Calvino e do marido e pedir perdão. Em 1548, um homem chamado Nicolas Bromet que pregava a expulsão dos franceses de Genebra, afirmando que eles deveriam ser colocados em barco e enviados pelo rio Reno abaixo, também acaba preso. Em 1551 Jerome Bosec, um monge carmelita,
É preso por afirmar que a doutrina da predestinação de Calvino é antibíblica. Ele criticou a doutrina da predestinação, afirmando que se tudo o que ocorria já estava escrito, então o pecado também era vontade de Deus. Calvino argumentou que não entendia assim, que a predestinação era na verdade algo que já estava escrito, mas sem Deus querer. Jerome Bolsec foi julgado e expulso da cidade. Em 1553 é condenado a ser queimado na fogueira o médico espanhol Miguel Servet. Em 1534 o médico espanhol Miguel Servet tinha escrito um texto negando a validade da doutrina da Trindade. Servet divulgou suas ideias em artigos. Em um destes artigos, De Trinitatis Erroribus, os erros da Trindade, Servet afirma que Jesus não poderia ser o Filho de Deus e declarou que a palavra Trindade nunca apareceu na Bíblia. Ele também publicou um livro intitulado Justianisme Restitutio, onde, baseado em seus estudos de anatomia, declarou que os pulmões humanos realizam trocas gasosas misturando sangue e ar, ou seja, ele havia descoberto a circulação sanguínea dos pulmões e sua função. Também defendeu a crença na batista de batismo só de adultos e declarou que Jesus estava em todos os lugares do mundo. Este último ensino foi considerado panteísta e seu livro foi proibido pela Inquisição. Sua descoberta médica nem foi considerada. Perseguido pela Inquisição espanhola, Servet foge para a França, onde se torna médico e troca cartas com Calvino, debatendo sobre a Trindade. Os argumentos de Servet eram bons e Calvino tinha dificuldade em refutá-los, o que faz com que Calvino o considere perigoso. Servet manda uma carta a Calvino negando a doutrina da Trindade, mas esta carta, misteriosamente, cai nas mãos da Inquisição francesa, fazendo com que Servet tenha que fugir da França. Calvino afirmou a seu amigo Farel, que se Servet fosse a Genebra seria condenado. Servet só vai a Genebra em 1553, fugindo da Inquisição francesa, achando que lá não seria perseguido, embora Calvino tenha avisado que o consistório poderia prendê-lo. Ele chega à cidade e é imediatamente preso. Na prisão ele reclama dos maus tratos, pois recebe roupas imundas e insetos infestam sua cela. Julgado pelo consistório, julgamento esse no qual Calvino interveio pessoalmente pedindo sua condenação, e queimado na fogueira, acusado de ser herege. A condenação de Servet será, de todas, a mais divulgada. Em 1554 um teólogo protestante, que morava em Genebra, chamado Sebastião Castelio, escandalizado com as perseguições em Genebra e com o assassinato de Servet, passou a defender o fim das teocracias e a separação entre Igreja e Estado. Calvino também defendia esta ideia, mas argumentava que a Igreja era superior ao Estado, embora fossem separados e um não deveria se meter nos assuntos do outro. Castelio era mais radical e dizia que nem o Estado e nem a Igreja deveriam taxar alguém de herético, pois este é apenas alguém com sua própria opinião. Decepcionado com Calvino, ele sai da cidade e vai morar na Basileia. Em 1555 Calvino é eleito para continuar liderando o consistório. Ami Perrin, líder de uma facção protestante rival, tenta iniciar uma revolta na cidade contra a ditadura de Calvino, mas é preso em sua casa. O consistório o condena a ter sua mão direita cortada. No entanto, avisado da sentença por amigos, Perrin foge de Genebra a cavalo, só com a roupa do corpo. Sua casa e seus bens foram todos confiscados. 2 irmãos, de sobrenome Comparete, que participaram da tentativa de revolta, são assassinados e suas cabeças cortadas e penduradas em mastros. 2 outros homens, Claude Gallois e Thomas Girard, também participantes da tentativa de revolta, foram colocados em uma espécie de pelourinho para servir como execração pública. Claude Gallois ainda foi condenado a andar pela cidade segurando uma tocha e pedindo perdão. Em abril de 1556 Jean Trolliet criticou publicamente a doutrina da predestinação de Calvino, concordando com Jerome Bolsec de que ela fazia o pecado ser obra de Deus, mas nada lhe acontece. Ainda em 1556 um grupo de homens e mulheres são presos por estarem juntos em uma casa não sendo parentes, o que era proibido. São condenados a andarem com colares que os estigmatizavam pela cidade. Em dezembro de 1556 um homem, de nome Jacques Lampereur, foi preso ao fazer declarações contra a condenação por adultério, pois, segundo ele, estaríamos no tempo da graça e, portanto,
Condenar adúlteros a penas judiciais seria judaizante. Algum tempo depois 2 homens foram assassinados, depois de julgados pelo consistório, acusados de praticar magia. Seus nomes sumiram da história. Também outro homem, acusado de praticar magia, teve seus pés queimados e foi expulso de Genebra. Estes foram, em resumo, muitos dos julgamentos feitos pelo consistório enquanto ele durou, o que valeu a Calvino, por parte de seus críticos, em outras partes da Europa, o título de Papa Protestante. Apesar de tanto obscurantismo na cidade, Calvino defende a criação de uma universidade em Genebra, que é finalmente inaugurada em 1559, ganhando o nome de Universidade de Genebra. Universidade essa que ainda existe, sendo, atualmente, a segunda maior da Suíça e uma das mais avançadas universidades da Europa, principalmente no campo de estudo das relações internacionais, astronomia e biologia. Suas aulas são dadas em francês. Em 1547 o rei da França Francisco I faleceu, sendo sucedido pelo seu filho Henrique II, do que criou a Chambre Ardente, um tribunal penal que julgava crimes comuns, mas que também julgou e prendeu vários evangélicos. Com esse tribunal, que ganhou mais força em 1550, a perseguição aos protestantes piorou e muitos fugiram para Genebra, aumentando sua população. Em 1549 Calvino perde a esposa, que faleceu. A partir daí se torna celibatário e se dedica cada vez mais ao trabalho e estudo, bem como ao consistório. Em 1553, alguns meses depois de Servete ser queimado na fogueira, a relação entre a prefeitura de Genebra e o consistório se torna tensa. Discutia-se o poder excessivo do consistório e o direito desta instituição de excomungar e expulsar pessoas da cidade. A discussão, no entanto, não tirou o poder do consistório. Igrejas no sudeste da França, na Suíça e na Holanda passaram a seguir as ideias de João Calvino. As igrejas avançavam, embora perseguidas. Na França, em 1546 Lutero morre na cidade de Eisleben, na Alemanha, aos 62 anos de doença, possivelmente de derrame cerebral. Aproveitando-se de sua morte e crendo que sem sua liderança os luteranos seriam facilmente conquistados, o Papa Paulo III, sucessor de Clemente VII, e o Imperador Carlos V montam um grande exército no sul da Alemanha e atacam o norte, tentando catolicizá-lo de novo ainda em 1546. A Liga de Smalcald é acionada e os luteranos se unem para impedir a invasão de seus feudos. Soldados da Liga, em número de 10.000, são derrotados na Batalha de Mühlberg e muitos de seus líderes são presos. Os conflitos, no entanto, se tornaram esporádicos a partir desta batalha, pois as tropas luteranas eram bem armadas. Estes pequenos conflitos só terminam de vez em 1555 com a assinatura da Paz de Augsburgo, onde é estabelecida a tolerância oficial a luteranos e católicos e determina que cada príncipe feudal, tanto luterano quanto católico, teria o direito a eleger membros ao parlamento e também eleger o próprio imperador, concordando com sua ascensão ao trono. Com a adoção do luteranismo por muitos nobres feudais, estes tinham deixado de ter o direito de votar. Antes só os príncipes e nobres feudais católicos poderiam votar. O Tratado de Tolerância Religiosa, no entanto, deixou de fora os judeus, os anabatistas e os calvinistas, que podiam ser acusados de heresia por qualquer nobre luterano ou católico. O tratado também estabeleceu que se algum nobre quisesse se converter ao catolicismo ou luteranismo, todos os que viviam sob seus domínios deveriam também se converter e ele não seria perseguido, ainda que este nobre morasse no norte, de maioria luterana, ou no sul, de maioria católica. Por exemplo, se um nobre do sul quisesse se converter ao luteranismo, todos os católicos do seu feudo deveriam acompanhá-lo também. Coisa parecida se dando no norte com algum nobre feudal se convertendo ao catolicismo. Este acordo ficou conhecido pelo nome em latim cujus regio, ejus religio, que significa de quem a região, sua religião. As ideias de Lutero se propagam principalmente na Suécia e na Noruega, avançando também na Finlândia. Na Holanda elas já tinham se tornado maioria em 1554, embora o calvinismo avançasse mais rápido neste país. Os protestantes avançavam também na Inglaterra. O rei inglês Henrique VIII, coroado em 1509, era protetor da Igreja Católica.
Quando o movimento de Lutero arrebentou na Alemanha, ele chegou a escrever um pequeno artigo defendendo os 7 sacramentos católicos, condenados por Lutero, e criticando o movimento. No entanto, o bom relacionamento entre o rei da Inglaterra, Henrique VIII, e o papado acabou em 1533.